Bom dia, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. O nosso programa, para vocês que nos ouvem pela rádio, vai ao ar aos domingos, às 20 horas. E logo na sequência vocês ficam com o programa de Dom Paulo César, trazendo a Semana do Pastor e o contato com a comunidade. No YouTube, nas redes sociais, nós da Comissão Justiça e Paz de Brasília estreamos o programa às 11 horas da manhã aos sábados. Hoje eu, Ana Paula Inglês Barbalho, vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, tenho a honra de entrevistar Dom Damasceno. Um programa nosso hoje cujo tema é Quaresma e a Paz, o tempo quaresmal, e o Papa Francisco, nos seus 10 anos de pontificado, que traz um pedido ao mundo, como presente desses 10 anos de pontificado, a paz. Dom Damasceno, por favor, seja bem-vindo, se apresente, faça sua saudação aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança e a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e o Facebook. Pois não, muito obrigado, Ana Paula, por essa oportunidade de me dirigir aos ouvintes, aos rádio-ouvintes da Rádio Nova Aliança. E um bom dia a todos, meu abraço a todos. E é um prazer aqui poder dirigir a minha palavra a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Meu abraço a todos. Dom Damasceno, é realmente um prazer estar entrevistando o senhor nesse tempo quaresmal, que é sempre um tempo de conversão e reflexão. No Brasil, nós temos então o hábito também da campanha da fraternidade, que nos traz um tema de apreciação, que neste ano de 2023 é o tema da fome, mais uma vez o tema da fome. E temos a alegria, nesse tempo quaresmal de 2023, também de termos comemorado os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Nessa semana, no Vatican News, saiu uma notícia justamente colocando o presente que o Papa pede a toda a humanidade nesses 10 anos de pontificado, que é a paz. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os 10 anos de papado do Papa Francisco. E aí o senhor traz a sua perspectiva de como o papado inova, como o papado nos guia por esse caminho, falar um pouco da sinodalidade. O senhor tem livre trânsito aqui nesse programa, Dom Damasceno. O nosso objetivo aqui é ouvi-lo. Perfeito, muito obrigado. Estamos na Quaresma, como você disse, um tempo todo especial no calendário litúrgico da Igreja, um tempo que nos prepara para a celebração da Páscoa de Cristo e também a nossa Páscoa. Celebramos na Páscoa o mistério do amor de Deus para conosco, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. É a expressão máxima do amor de Deus para conosco. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que assumiu a nossa natureza humana e, portanto, enquanto Deus e homem, enquanto o homem podia sofrer, podia morrer, e aceitou justamente dar a sua vida livremente por amor, por nós, para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus e também a reconciliação entre todos nós. E nós também somos chamados a chegar à Páscoa renovados interiormente. É o que nos convida a Igreja nesse tempo, quando nos convida à conversão, isto é, a mudança de vida. A passarmos por esse período de mais ou menos 5 a 6 semanas antes da Páscoa, numa união maior com Cristo, colocando Cristo no centro da nossa vida, procurando a luz da Palavra de Deus, do Evangelho, nos conformarmos cada vez mais com Cristo, nos tornando seus discípulos, seus missionários no mundo de hoje, para podermos também viver melhor como filhos e filhas de Deus, nosso Pai, e também como irmãos e irmãs entre nós, porque formamos uma família e, sendo uma família de irmãos, irmãs, de filhos e filhas de Deus, nosso Pai, somos convidados a exercitarmos nesse tempo de Quaresma de um modo muito especial, nos exercitarmos na fraternidade, na solidariedade,
na misericórdia, no amor, no perdão. Então esse é um tempo muito importante da Quaresma para todos nós, aproveitar desse tempo de graça que Deus nos dá. E estamos também nesse tempo celebrando agora no mês de março, né, justamente os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Ele foi eleito no dia 13 de março e assumiu, né, o pontificado no dia 19 de março, dia da solenidade de São José. O Papa Francisco é muito devoto, né, de São José, inclusive se deve a ele um pouco essa, digamos, essa popularização, eu diria assim, dessa devoção a São José dormindo, né? Essa imagem de São José dormindo, que segundo ele conserva, né, aí no seu quarto, né, ali perto da sua cama, da cabeceira de sua cama, e justamente ele, quando tem algumas dificuldades maiores, né, no seu trabalho, no seu pontificado, ou quando alguém lhe pede, que sabe alguma intenção especial, ele escreve num bilhetinho essa intenção, essas suas preocupações e coloca ali junto a essa imagem de São José deitado, né, dormindo, né? Mas São José está sempre atento, né, a pedir a Deus, a interceder junto de Deus pelas nossas necessidades, pelas nossas preocupações, nossos pedidos. E o Papa Francisco, então, de certo modo, popularizou um pouco essa devoção. Hoje a gente encontra muita gente que tem essa imagem de São José dormindo, né, deitado. Eu mesmo tenho uma também, coloco ali ao lado, né, também da minha cama, na cabeceira da minha cama, e comecei a usar esse hábito, né, do Papa Francisco, de colocar muitas vezes alguma preocupação, algum pedido, junto à imagem de São José. Embora todos nós temos essa devoção, tem São José muito grande, porque é o pai de Jesus, é o esposo de Maria, portanto teve uma função toda especial, né, no plano de Deus para a nossa salvação, na realização do mistério, né, da encarnação. Ele, como esposo de Maria, ele deu o nome a Jesus, né, como pai, cabia ao pai dar o nome a Jesus, e também ele garantiu, né, a descendência da dinastia davídica para Jesus, porque ele era descendente de Jesus, e como anunciavam os profetas, o Messias seria descendente de Davi. Então José garantiu essa descendência, né, ao menino Jesus, sendo ele da descendência de Davi, e esposo virginal de Maria, de modo que ele teve uma missão toda especial ao lado de Maria no mistério da encarnação, né? Preparando a chegada de Jesus, né? Que nasceu em Belém, ali ao lado de Maria, na companhia dos pastores, na companhia dos animais que estavam ali, né, nas cercanias de Belém, onde Maria foi encontrar um abrigo, né, para dar à luz ao seu filho Jesus. Ali estava sempre São José ao lado dela, né, de modo que ele presenciou esse acontecimento extraordinário, né, de um Deus que se faz um de nós, semelhante a nós em tudo, né, menos no pecado, que veio a este mundo porque veio por amor, como diz São João, né? Deus amou tanto o mundo que nos mandou o seu próprio Filho, né? Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para dar a sua vida em resgate, né, de muitos. E José foi acompanhando todo esse fato, esse acontecimento, depois do nascimento, a fuga para o Egito, a volta a Nazaré. Ali viveu 30 anos, né? Jesus viveu 30 anos, ali onde ele aprendeu de São José, né, o ofício de carpinteiro, certamente, onde ele foi crescendo, né, como diz o Evangelho, em sabedoria, em graça, em estatura, né, como um bom judeu, fiel à observância, né, da lei mosaica, enfim, das tradições judaicas. E depois, o fim da vida de São José, não sabemos exatamente, né, quando ele faleceu. Provavelmente antes, talvez, até mesmo do início do ministério público, né, de Jesus, tanto na Galileia como na Judeia, e não sabemos como terminou assim a sua vida. O certo é que, como diz o Evangelho, um homem justo, foi um homem justo, um homem santo, né, em outras palavras, e de modelo para nós, patrono universal da Igreja, né, patrono dos operários, patrono da família, podemos dizer, juntamente com Maria, né,
e Jesus, formando a Sagrada Família como modelo de toda a família. De modo que São José realmente é um ser extraordinário, e eu sempre tive uma grande devoção a São José, e justamente a minha ordenação episcopal, eu pude escolher, né, tive essa felicidade, essa alegria de poder escolher o dia da minha ordenação sacerdotal, e por isso escolhi no dia de São José, de modo que no dia 19 agora, né, passado, eu celebrei 55 anos de sacerdote. E então celebrei aqui na capela da Casa do Clero, com a companhia também de outras pessoas, e sempre invoco a São José e coloquei meu ministério sacerdotal sob a sua proteção. E não me arrependo, porque me considero feliz, alegre, né, no meu ministério durante esses 55 anos que eu exerci até agora o meu ministério, e que continuo exercendo com a graça de Deus. Dom Damasceno, você vê, a gente vem fazer o programa com o Dom Damasceno sem saber que são 55 anos. Dom Damasceno, que data especial, que celebração maravilhosa. 55 anos, né? 55 é uma anos, caminhada, uma né? vida inteira. É uma caminhada, e 37 de bispo, né? Olha só, Dom Damasceno, que coisa maravilhosa, que coincidência, que eu acho que não é coincidência, né? Que é o Espírito, a providência divina nos coloca nesse sentido. E o Papa Francisco justamente escolheu também dia de São José, 19 de março, né, de 2013, para assumir também o seu pontificado, o seu governo, né, da Igreja, e nesse dia tão bonito, entregando o seu ministério também à proteção de São José, que é patrono da Igreja Universal, né? Essa ideia da imagem de São José deitado é muito interessante, porque tem o simbolismo que São José recebe as mensagens divinas dos anjos nos sonhos. Sempre através dos sonhos. Sempre nos sonhos. Então, tem um simbolismo do que? São José deitado, recebendo, então, as mensagens divinas. Certo, e seu veículo, então, de você colocar ali aquilo que lhe preocupa, né? Como é que fala? Uma via de mão dupla ali. Muito interessante essa ideia. Não sabia dessa devoção do Papa e sua agora. De certo modo, está popularizando nessa devoção. Ele mesmo contou isso uma vez, numa audiência, e eu vejo hoje muitas pessoas que compram essa imagem, adquirem essa imagem, levam para sua casa. Eu mesmo já dei de presente a alguma pessoa. Então, está bastante popularizada, né, divulgada essa devoção a São José, que não era tão conhecida, pelo menos, né, não era conhecida até o pontificado, mais ou menos, do Papa Francisco. Embora todos os papas, claro, todos são grandes devotos de São José, e muitos têm, inclusive, cartas ou encíclicas sobre São José também, né? O pai protetor de Jesus e protetor de Maria também. Dom Damasceno, a gente pode conduzir um pouco o programa para falar um pouco da sua trajetória? Eu gostei tanto de ter essa notícia agora dos 55 anos do seu ordenamento. Pode, pois não. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Eu queria, mas assim, primeiro que o senhor pode falar o que nessa trajetória te impactou. Lógico que tem muita coisa que te impactou ao longo dessa trajetória, são 55 anos. 55 anos. Mas momentos marcantes, o senhor falou da sua ordenação, que claramente demonstrou ser um momento marcante, mas outros momentos que você traria como inspiração para aqueles que seguem a Jesus, e às vezes as pessoas passam por momentos difíceis também. O que poderia ser? Bom, eu sempre tive como, digamos, motivação, né, na minha vida sacerdotal, nada pedir e nada recusar. Entende? Era uma motivação que eu acho que segundo me dizem, é uma motivação dos padres jesuítas, né? Acho que da espiritualidade jesuítica, talvez de Santo Inácio de Loyola, né? Nada pedir, mas nada recusar a serviço da igreja. Então, eu me ordenei em 68, né? 19 de março de 68, lá em Conselheiro da Lafayette. O primeiro arcebispo de Brasília, Dom José Nilton, foi me ordenar lá, porque eu pertencia à Arquidiocese de Mariana originariamente, Minas Gerais, e naquela época, em 1960, o arcebispo de Mariana me mandou para Brasília, para ajudar o Dom Nilton aqui no início da Arquidiocese. Dom Nilton fez um apelo a alguns bispos,
acho que o único que respondeu a esse apelo do Dom Nilton foi meu arcebispo, Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana. Pediu ao reitor que olhasse na turma dos alunos que estavam concluindo o curso de filosofia, para ver quem poderia vir para Brasília. O arcebispo havia prometido ao Dom Nilton, é um seminarista no terceiro ano de filosofia, e ele queria cumprir essa promessa. Então, os padres, os diretores do seminário em Mariana se reuniram naquela época, e dentro da turma do terceiro ano eles acharam que eu que deveria vir para Brasília. E me mandaram, então, para Brasília em nome do arcebispo, para ajudar aqui o Dom Nilton a começar a arquidiocese. Então, e eu vim para cá, já desde 60 comecei a pertencer à arquidiocese, mantendo um contato, digamos, através de correspondência, com o Dom Nilton. Em 61 eu vim para Brasília, em 1961. Então, morei ali com o Dom Nilton, na 707, Sul, onde morou Dom Falcão também. Hoje não sei quem está morando naquela casa. E ali com ele, e depois, ao invés de ele me mandar de volta a Mariana para fazer a teologia, ele me perguntou se eu aceitava ir para Roma, fazer a teologia em Roma, na Universidade Gregoriana. Isso no final de 61. Eu aceitei, então fui também para Roma, terminei minha teologia em Roma, depois completei meus estudos também na Alemanha e regressei para cá para Brasília, no final de 67. Em 68 eu fui ordenado diácono, desde aquela época, e logo em seguida sacerdote, um mês depois, sacerdote no dia 19 de março de 68, lá em Conselheiro Lafayette. Então foi, digamos assim, uma primeira surpresa na minha vida, na minha caminhada, digamos, rumo ao sacerdócio. Primeiro, não esperava vir para Brasília, Estava lá em Mariana, seria sacerdote da Arquidiocese de Mariana, normalmente, quando houve essa mudança muito grande, na minha vida. Inclusive o reitor, quando me chamou, se eu aceitava vir para Brasília, a mando do arcebispo, eu disse que sim, e ele falou: é bom você pensar mais, rezar, e depois você me der essa resposta, porque você vai mudar a sua vida. Você está deixando o Estado, seu Estado de Minas Gerais, está deixando a sua arquidiocese, você está indo para um lugar que está se iniciando agora, digamos que é a construção de Brasília. É um projeto que a gente não sabe se vai dar certo, é um projeto que está aí em construção, mas está se falando de uma capital do país, um distante mais de 1000 quilômetros da capital atual, que é o Rio de Janeiro. Então, um projeto que não se sabe se vai dar certo, enfim. E também você vai deixar a sua arquidiocese e vai para uma nova arquidiocese, um arcebispo que você não conhece, e para onde você vai. Então, é algo realmente, digamos assim, muito difícil, e vai exigir a adaptação de você e vai mudar completamente a sua vida a partir desse momento. Mas eu aceitei e vim para o Brasil. Em 1961 cheguei aqui preparei também meus documentos, meu passaporte para viajar para Roma, e viajei para Roma, concluí o curso de teologia na Alemanha, como eu dizia. Regressei no final de 67, 68 me ordenei e comecei meu trabalho em Brasília até 2004. Portanto, fiquei mais ou menos aqui 40 anos exercendo meu ministério de padre. Depois, outra surpresa na vida foi ser chamado ao episcopado, em 1986. Fui ordenado bispo auxiliar de Brasília, ainda com o arcebispo Dom José Freire Falcão. Permaneci como bispo auxiliar um período, e depois também outra surpresa, fui eleito secretário-geral do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, em Bogotá. Tive que sair de Brasília para Bogotá durante 4 anos, embora voltando aqui de vez em quando. Foi uma outra surpresa. Terminei o meu mandato de 4 anos em Bogotá, regressei a Brasília, e imediatamente, no mesmo ano do meu regresso, eu fui eleito secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reeleito por um segundo mandato, e até que em 2004 o Papa João Paulo II me transfere para Aparecida. Me transfere para Aparecida como arcebispo daquela arquidiocese, muito especial, porque ele está
está ali o santuário, né, da Padroeira do Brasil, de modo que é um local conhecido, né, pelo Brasil todo e muito amado pelo povo brasileiro, né, o santuário, mas sobretudo a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira, e ali exerci meu ministério por 13 anos. Terminado nesse período também voltei a ser presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano como arcebispo de Aparecida, depois da 5ª Conferência Geral, né, em 2007, e depois de terminado também o meu mandato no ser de presidente, fui eleito presidente da Conferência Nacional do Brasil. Então, é uma caminhada longa, né, cheia de, digamos assim, de imprevistos, né, de surpresa, digamos assim, e que, graças a Deus, pude exercer essas funções, com a graça de Deus, a colaboração de tanta gente, de uma maneira, digamos assim, razoável, né, que me deixou me trouxe muitas experiências ricas, né, da igreja na América Latina, da igreja no Brasil, da igreja também em âmbito universal, né, porque tudo isso me permitia contatos com Roma, com o Papa, com os dicastérios romanos. Então, depois desses 13 anos em Aparecida, chegou a idade, né, de 75 anos, que todo bispo deve apresentar a sua renúncia ao Papa. O Papa ainda me deixou, o Papa Francisco, aliás, o Papa Bento XVI, e depois mesmo o Papa Francisco ainda me segurou um pouco. Eu fui deixar a arquidiocese aos 80 anos, em 2017. E regressei para Brasília, onde eu exerci meu ministério, onde fui incardinado como seminarista já na arquidiocese. Achei que o melhor lugar era voltar para Brasília, né, onde eu vivi aqui tantos anos, onde criei tantos laços, né, de amizade com tantas pessoas, de modo que estou aqui desde 2017, muito feliz e muito agradecido a Deus pelo trabalho que fiz e pelo que eu ainda continuo realizando, dentro do tempo que Ele desejava que eu continue trabalhando. Você falou do seminário, do Santuário de Aparecida. O Papa Francisco tem palavras muito sensíveis sobre o Santuário de Aparecida. Tem um carinho muito especial pela devoção à Nossa Senhora Aparecida também. Ele esteve lá em 2007, né, para a 5ª Conferência, e ficou ali 20 dias. Fui o presidente da comissão de redação do documento final da 5ª Conferência. Ali estava o Papa Bento, que inaugurou a conferência, estava o futuro Papa, né, Papa Francisco, que ninguém podia imaginar nem que o Papa Bento iria renunciar e nem que o Papa Francisco seria o sucessor dele. Foi então, muita coragem mesmo, eu digo que foi claro, muita coragem de Bento. Coisas extraordinárias realmente, entende? Então, e o Papa Francisco, então, ele ficou muito apegado ali, muito, digamos, Aparecida, né? Porque, como ele disse, enquanto os bispos trabalhavam, né, no subsolo da Basílica, durante a 5ª Conferência, eles estavam lá na parte superior, né, no templo mesmo, no santuário, rezando, pedindo a Deus pelo trabalho dos bispos, e o documento saiu realmente um documento muito bonito, muito rico, né, e que inspirou e continua inspirando, né, digamos assim, as conferências episcopais da América Latina, e não só da América Latina, mas também do mundo, de certo modo, porque esse documento ele foi assumido pelo Papa Francisco na sua primeira encíclica, que ele escreveu no seu pontificado, que é uma encíclica programática, né, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, né, do anúncio do Evangelho. Então, nessa encíclica, a primeira do Papa Francisco, está praticamente toda inspirada, de certo modo, né, no documento de Aparecida. Claro que enriquecido esse documento dele, né, com o seu magistério, com sua autoridade, e falando para a Igreja Universal, né, não só para a América Latina. De modo que a Aparecida marcou muito. E ele voltou novamente, uma segunda vez, em 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, entende? E estando no Rio de Janeiro, ele manifestou o desejo de ir a Aparecida, colocar sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida a Jornada Mundial da Juventude. Era um tempo chuvoso, ele não pôde descer em Aparecida, ali como é que chama, ali na cidade ao lado, entende?
Campinas? Não, ali é Guaratinguetá, que tem uma base militar, entende? Mas não pôde por causa da chuva. Ele foi descer, o avião foi até São José dos Campos. São José dos Campos ele tomou um helicóptero e foi a Aparecida. E uma pessoa da comitiva do Papa me disse, o Papa disse que se o avião não pudesse vir trazê-lo, ele viria de ônibus até a Aparecida. Olha só. Então, realmente é uma devoção, às vezes uma devoção pessoal. Depois fomos levar digamos, um monumento, né, um pequeno monumento de Nossa Senhora Aparecida para o jardim do Vaticano. Foi desenhado pelo Cláudio Passos, né, que é o grande, digamos assim, artista, né, do santuário, e levamos esse monumento, foi feito e está hoje no Jardim dos Vaticanos, inaugurado. Eu estava lá e o Papa presente a esta inauguração desse monumento. Tal era o carinho dele para com Nossa Senhora Aparecida, que quis estar em comunhão, né, com o santuário, com o Brasil nesse momento. Até o governador do estado, né, do Vaticano, a gente chama de governador, né, um cardeal, ele disse, não, normalmente o Papa não vai a essas cerimônias, entende? O senhor mesmo pode abençoar e tudo. No ano foi então a surpresa quando eu estava lá preparado para abençoar, o Papa chega. E eu acabei abençoando no lugar do Papa. Porque além de tudo também é um Papa muito simples, né? Muito próximo sensível, das pessoas, muito sensível. E depois eu até falei, meu Deus, eu devia ter passado a bênção para o Papa, não eu abençoar. Mas ele ficou ali rezando e acompanhando a bênção. Mas ele queria fala, orem por mim. Fala, um Papa que quando veio se dirigir pela primeira vez, falou, preciso das suas orações. Aí eu fico me perguntando, qual é o cristão que não precisa da oração de outros cristãos? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Claro. Então, realmente é extraordinário, entendeu, o Papa Francisco. Mas isso é para dizer, no fundo, assim, quantas surpresas é que vai aparecer na vida da gente. E ele, aliás, uma das palavras que ele disse quando ele esteve em Aparecida, antes da Jornada Mundial da Juventude, uma das mensagens dele era, o cristão deve ser alegre, né? Nunca triste. Ele usa muito a expressão, quando ele fala, né? O cristão não pode ter um rosto, né? Uma cara de vinagre, né? Deve ser sorridente, alegre, feliz. Segundo, nunca perder a esperança. E terceiro, estar sempre aberto para acolher a surpresa de Deus. Deus está sempre nos surpreendendo, né, na nossa vida. A vida nossa é uma surpresa a cada passo, né? Mas Deus sempre nos surpreende para o nosso bem. As surpresas são sempre para o nosso bem, nunca para o nosso mal, né? Então, e também eu aprendi um pouco com isso, né, também, no sentido de que a gente tem que estar sempre aberto à surpresa que Deus vai nos reservando cada dia, né, que amanhece, cada noite que anoitece, e a gente assim vai caminhando, né, na vida. Para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa, o presente da paz. O que nós, como cristãos, nessa caminhada, no nosso dia a dia, podemos contribuir para esse presente ao Papa que ele pede, que é a paz? Claro, o Papa realmente é um grande promotor da paz, né, sem dúvida nenhuma. A gente tem visto nas suas viagens, por exemplo, à África, um continente muito marcado, né, em alguns países por violência, né, por guerras. Ele esteve na República do Congo há pouco tempo, né? Esteve no Sudão do Sul, também um local de muitos conflitos, muitas tensões, entende? E sempre com uma palavra de paz, né? Levando uma palavra de paz aos governantes e às pessoas. E também no Oriente Médio, o Papa ele tem se destacado por ter dado uma preferência nas suas viagens apostólicas ao Oriente Médio, né? Buscando também esse diálogo interreligioso com os muçulmanos, entende? Sempre no intuito de estabelecer a paz, né? A paz entre todos os povos, né? Independente da religião, embora os muçulmanos tenham a fé também no único Deus, né? Eles são monoteístas, como o judaísmo também. O Papa tem promovido muito esse diálogo interreligioso e também o diálogo ecumênico, né, entre as igrejas cristãs, com o objetivo justamente de despertar, digamos assim, esta amizade, essa simpatia, esse conhecimento mútuo entre as pessoas, porque
nós só admiramos as pessoas e os seus valores e os povos nas culturas na medida em que nós as conhecemos. Então, essa aproximação para nos conhecermos, para podermos estabelecer um diálogo, né, em vista da construção da paz. E o Papa Francisco tem se empenhado muito, né, por exemplo, na busca da paz entre a Rússia e a Ucrânia, né, buscar essa paz através do diálogo, um diálogo na justiça, na verdade, entende? E ele diz que os grandes desafios para o futuro, justamente para o mundo, né, para a igreja, é o diálogo e a paz. Porque nós vivemos num mundo muito complexo, né, num mundo muito plural. Então, e ao mesmo tempo, um mundo que está cada vez mais globalizado, né? As pessoas se encontram mais, ninguém está mais isolado, nenhum país está mais isolado, né? As economias estão como que interdependentes, né? Entende? A comunicação nos une a todos nós, né? Todos os povos. O que acontece num país, imediatamente você tem conhecimento no seu país e assim por diante. Então, esse mundo complexo, diversificado, né? E plural, do ponto de vista religioso, cultural, a única maneira de você conseguir viver nesse mundo, né, em paz é através do diálogo, através da aceitação dos outros, da valorização do outro, do diferente, essa capacidade de escutar o outro, né, entende? Para que num diálogo, onde cada um tem algo a dar e cada um também tem algo a receber, nós podemos juntos encontrar o caminho da paz, né, entre as pessoas, entre os povos. Fora disso é muito difícil. Não havendo diálogo, nesse mundo em que nós estamos vivendo, vamos ir continuamente em conflitos, em tensões permanentes, como está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia, né? Então, enquanto não houver um diálogo, enquanto as pessoas não sentarem à mesa para dialogar, para escutar um ou outro, entende? E encontrar juntos também uma solução, vamos viver permanentemente em conflitos, em tensões e guerras, né? Então, o Papa diz que o grande desafio é esse. Entende? Nesse mundo, por exemplo, do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista religioso, então o Papa, a Igreja promove esse diálogo justamente ecumênico entre as igrejas cristãs, né? Esse diálogo interreligioso entre aqueles que professam a fé no único Deus, né? Mas que ainda não se abriram a Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, nosso Salvador, mas que temos muitas coisas em comum, né? E podemos desafios, dialogar, né? Desafios compartilhados. Se São estamos desafios. nesse mundo, temos Claro. desafios compartilhados, não tem como. Perfeito, até o Papa cita muito aqui na sua encíclica Fratelli Tutti, que é uma das encíclicas muito importantes do Papa Francisco, quando ele fala dessa fraternidade, né? E ele cita aqui os bispos da Índia, quando ele diz que o objetivo do diálogo, né, seja o diálogo interreligioso, como o diálogo ecumênico, ou mesmo o diálogo entre os povos, né, entre os governantes, justamente é esse, é estabelecer amizade, paz, harmonia e partilhar valores e experiências morais e espirituais no espírito de verdade e amor, entende? O diálogo não é no sentido de fazer proselitismo, de conquistar os outros, não. Primeiramente estabelecer amizade, estabelecer paz, harmonia, partilhar valores, experiências morais, espirituais, entende? Num espírito de verdade e de amor, para buscarmos uma convivência justamente, né, harmônica, em paz, nas diferenças que existem entre todos os povos. E, claro que isso aí, dando o seu testemunho, né, a gente pode justamente não fazer proselitismos, mas justamente chamar outros à nossa fé por atração, pelo nosso testemunho, e não por imposição. Acho que isso é fundamental. Como colocavam nos Atos dos Apóstolos, né? Eram reconhecidos, pois se amavam entre si. Claro, justamente. E atraíam os outros, morriam felizes. Claro, a igreja cresce por atração, não por imposição, por atração. Pelo seu testemunho de vida, você atrai as pessoas, conquista as pessoas, entende? Esse é o verdadeiro diálogo, né? Não um diálogo interesseiro, né? Entende? No sentido de atrair pessoas para, digamos assim,
para a sua igreja, não é isso. Então, acho que o Papa também nos lembra justamente nessa encíclica Fratelli Tutti, que é importante nós tomarmos consciência de que somos filhos de Deus e não órfãos. Nós não somos órfãos, somos filhos de Deus, né? E podemos viver em paz entre nós, à medida em que nós temos tomado consciência dessa filiação divina, dessa origem comum de todos nós, né? Que é Deus, e também da nossa fraternidade, porque Jesus Cristo, ao assumir a nossa natureza humana, ele também se tornou como que o irmão mais velho de todos nós, né? Ele nos torna todos irmãos e irmãs uns dos outros. Então, essa, digamos assim, como ele diz, é a razão por si só, com efeito, a razão por si só, capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade enquanto nós não tivermos essa consciência, porque a paz, digamos assim, não se faz por decretos, entende? É importante tomar consciência da nossa comum dignidade, da nossa comum condição de filhos e filhas de Deus, da nossa condição comum também de irmãos e irmãs entre nós, que nos leva a valorizar o outro, a escutar o outro, a respeitar o outro, né? E a convivermos numa paz, construindo um mundo melhor para todos. Acho que isso que é fundamental. Então, Damasceno, nós vamos encerrando então o nosso programa para a Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. A sua despedida, por favor. Então, meu abraço a todos, mais ou menos, que nos acompanharam nesta entrevista, aí pela canção, ou melhor, pela Rádio Nova Aliança. Meu abraço e que nós possamos realmente sermos testemunhas, digamos assim, deste amor de Deus, né, na nossa vida, nas nossas relações uns com os outros. Reconhecer a nossa dignidade de filhos de Deus, né? Portanto, também reconhecer no outro, né? Na outra pessoa, também filho e filha de Deus, é o que nos dá essa grande identidade nossa, o que nos dá essa grande dignidade também, a cada um de nós. E através do mistério da encarnação de Jesus, né? Ele se fazendo um de nós, a semelhança a nós em tudo, fazendo toda a experiência humana, menos o pecado, ele assumiu a natureza humana, né? Portanto, nos fez também nele, né? Irmãos e irmãs uns dos outros. Acho que isso nós temos que tomar consciência muito profunda de tudo isso, porque vai nos ajudar a viver numa relação, né, de respeito, ao nosso irmão, ao nosso irmão, e vamos trabalhar para justamente construir esse mundo, né, um mundo que nós desejamos, que Deus deseja de todos nós, um mundo de paz, né, uma paz fundamentada no diálogo, uma paz fundamentada na justiça, uma paz, né, fundamentada também na solidariedade, na fraternidade entre todos nós. Então, meu abraço a todos e agradeço aqui, Ana Paula, por essa oportunidade que me deu de poder dirigir-lhes uma breve palavra, né, nesta entrevista que estamos agora terminando, né, de realizar. Um abraço a todos, um bom dia. Obrigada a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Na sequência, vocês ouvem um comentário ao Evangelho por Simone Furquim, que é membro da nossa Comissão Justiça e Paz, e depois, logo em seguida, o programa de Dom Paulo César. Recebam todos o nosso abraço fraterno. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz. Este foi mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! Hoje celebramos a festa de Anunciação do Senhor. A leitura é Lucas, capítulo 1, 26 a 38, que relata a visita do anjo Gabriel a Maria. No Antigo Testamento, os relatos de visita do anjo, por vezes, querem dizer que é a visita do próprio Deus. Para o povo da Bíblia, visitar é a própria ação de Deus nas situações em que se percebe a fragilidade do ser humano. Conforme no Êxodo 3, a visita de Deus a Moisés na sarça ardente, quando o povo estava escravizado no Egito. Também aconteceu às várias mulheres estéreis, como Sara, mãe de Isaque, Ana, mãe de Samuel, a mãe de Sansão
e também a Isabel, prima de Maria, esposa de Zacarias. Nos versículos 5 a 25 deste capítulo 1 de Lucas, relata o anjo visitando Zacarias, o sacerdote do templo. É importante perceber todo o conjunto do capítulo, porque Lucas compara a visita do anjo em ambos os casos. Zacarias duvidou do poder de Deus e ficou mudo. Maria, ao contrário, após acreditar, colocou-se a serviço de Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Logo em seguida, Maria visita sua prima Isabel, levando em seu ventre o menino Deus. Certamente Maria foi uma educadora exemplar para seu filho, pois desde a infância Jesus aprendeu a teologia do Deus libertador e a estar a serviço do povo. Não vim para ser servido, mas para servir. Mateus, no capítulo 20, 28. Os relatos bíblicos nos mostram que todos que foram visitados por Deus, por meio do anjo, tiveram a missão especial de estar a serviço. Deus visitou seu povo, diz várias vezes nos textos bíblicos. O sim de Maria é o sim da igreja, quando esta se coloca a serviço do reino de Deus. Podemos afirmar que nesses 10 anos de pontificado, Papa Francisco também aprendeu com Maria a aceitar a sua missão. Ele se colocou a serviço de todos nós cristãos e também da humanidade toda, pois por meio de suas visitas, de suas cartas, dos seus documentos, dos seus ensinamentos, da sua sensibilidade com os que mais sofrem, podemos dizer que a presença pastoral de Papa Francisco é a presença divina em nossas vidas. Neste período da Quaresma, é período propício para avaliarmos, enquanto cristãos e cristãs, como percebo a visita de Deus em minha vida. Tenho sido uma visita de Deus na vida dos outros? Que possamos dizer sim ao projeto de Deus para construir aqui o seu reino. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz